Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus estamos aqui com mais uma noite, mais um dia precioso, ao qual estamos falando acerca das palavras de nosso Deus. Amém? Não tem nada mais edificante, nada mais agradável, nada melhor do que falarmos de Deus, a qual a gente é cada dia mais capacitado, influenciado pelo Santo Espírito, a gente vencer, a gente se levantar, estarmos de pé. Então eu fico muito contente por cada oportunidade que Deus nos concede. Amém? Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Amém, pessoal? Graças a Deus pela tua vida também. Agradeço muito a Deus e que o Senhor possa falar aos nossos corações na noite de hoje. Amém? Pessoal, nós estamos findando. Hoje é basicamente o penúltimo dia que nós estamos falando do livro, é o 27º dia, amanhã é o último dia. Então, eu creio que a palavra de hoje vai ser maravilhosa, vai edificar a sua vida. E eu fico feliz que você fique até o final aprendendo tudo que nós vamos falar hoje, tá bom? Muito boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Pessoal, o tema de hoje, ele tem por tema a porta do banquete. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, Eu separei aqui um versículo, e John ele faz questão de abordar isso, e eu achei muito interessante o que ele diz. Edificou muito a minha vida e eu creio que vai edificar a sua também, tá bom? Vamos começar? Olha só o que Jesus declara, na seguinte frase. Ele diz lá em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Vamos ler de novo? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Glórias a Deus. Pessoal, a gente vê claramente que tem um banquete espiritual para todos nós. É um banquete com Jesus. A gente vê que é uma festa de comunhão na companhia do próprio Mestre. A mesma oportunidade que os discípulos tiveram lá no passado, quando Jesus estava aqui basicamente encarnado, num corpo humano, o próprio Deus caminhando junto com o povo. Hoje nós temos a mesma condição, porque o Espírito dele está em nós também. Amém? Glórias a Deus. Então é um banquete com Jesus, ele convida. Ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta. Eu estou à porta do seu coração. Eu vou bater na porta do seu coração. Se você ouvir a minha voz, e se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Eu vou cear com você e você ceará comigo. Pessoal, é muito profundo. É muito profundo o que Jesus está dizendo aqui. É uma condição. Ele não é invasivo. Ele não vai entrar sem a permissão sua. Então, claramente, eu estou à porta. Eu estou aqui. Eu vou bater na porta do seu coração. Se você abrir, eu vou entrar. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e eu vou cear contigo e você vai cear comigo. Amém? Então é muito lindo, pessoal. Então a gente vê que claramente, o termo aqui de cearei com ele e ele ceará comigo, essa palavra que Jesus está dizendo aqui, a gente pode ter a certeza que é o alimento espiritual que nós necessitamos para vencer. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a palavra, ele está falando aqui sobre a sabedoria, ele está falando aqui sobre os conselhos, ele está falando assim, tudo em referente ao poder dele. Então, outras bênçãos maravilhosas também de sua presença. Então, certamente, essa refeição que Jesus está dizendo gera uma fome maior ainda em nós. Por quê? Uma vez que experimentamos deste alimento sobrenatural que vem de Jesus, nós nunca mais saberemos ficar sem. Você compreende isso? Então, a gente vai entender, que isso tudo serve o quê? Para nos fortalecer. É uma refeição providenciada pelo próprio Jesus. Ele deixou claro aqui, Então pode ser comparada, que a gente vê claramente como o Superman. Boa noite a todos que estão entrando aí. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Então, pessoal, vocês estão entrando aqui, deixa eu só abordar novamente. A gente entrou pelo tema de hoje sobre a porta do banquete. Jesus faz questão de trazer essa palavra lá em Apocalipse 3:20, que ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Glórias a Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque ele está falando que ele está à porta do nosso coração. Ele vai bater na porta do nosso coração.
Se nós ouvirmos ele chamando, ele batendo, e a gente abrir a porta para ele, ele vai entrar. Ele fala, eu cearei com ele e ele comigo. Amém? É muito profundo isso, pessoal, porque a gente vê claramente que o Senhor tem algo profundo para compartilhar conosco. Alimentos espirituais, né, que traz a palavra, a sabedoria, o conselho dele para nós, as bênçãos maravilhosas que ele já tem preparada para cada um de nós. E ele quer, com certeza, ter um relacionamento de pai e filho para cada um de nós. Amém? Então a gente vê, pessoal, né, que pode ser comparado aqui, né, como o livro se chama Kryptonita, ele faz alusão, né, do Superman com a Kryptonita. Então ele faz aqui um parênteses aqui muito importante para a gente entender, né, de uma forma figurada o que o Senhor está querendo nos dizer. Ele fala assim, olha, pode ser comparada quando o Superman recebe a força renovada do Sol. Lembra quando o Superman ele fica diante do Sol e ele recebe uma força do Sol? É a mesma coisa nós, que estamos na presença de nosso Deus, nós somos fortalecidos. Amém? Então essa é a palavra viva do Senhor. A palavra viva, né, o verdadeiro pão do céu. E é sua presença que nos dá a força para resistir a qualquer forma de criptonita, que faz alusão do pecado. Nós, por si, nós não temos condições de vencer o pecado. Mas o Espírito de Deus que está em nós nos fortalece, nos concede a graça para a gente resistir à criptonita, resistir à força do pecado. Amém? Glórias a Deus por isso. Então nós temos que lembrar, pessoal, né? Lembrar com todos os dias. Boa noite, Sidney. Boa noite, meu irmão. Todos os dias nós temos que lembrar que existe um Deus poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as vidas existentes. E Ele tem o domínio, o controle na palma das suas mãos. E logo nós entendemos que Ele quer ter um relacionamento íntimo com nós, seres humanos tão pequenos, né? Boa noite, Vera. Tão pequenos. Olha só o privilégio que nós temos. Você consegue compreender um Deus tão poderoso querendo ter uma intimidade, né? Como ele diz em Apocalipse, ali que a gente leu em cima 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É muito profundo e nós desfrutaremos da palavra, da sabedoria, do conselho, do poder de Deus, que está liberado para todos nós. Só, pessoal, nós temos que entender que o Senhor Jesus aqui, né, algo crucial, que a declaração que Jesus fez aqui em Apocalipse, ele não está trazendo aqui nas suas palavras para as pessoas que nunca conheceu e teve relacionamento com ele, tá? Aquelas que já têm um relacionamento, a igreja, aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido, aquele que ouviu a voz do Senhor, porque ele falou assim, se alguém ouvir, se eu estiver em casa, olha só, ele faz, né, uma comparação aqui, se eu estiver em casa, escutando uma música muito alto, que eu não consigo ouvir nada mais do que a música, e ele fala assim, imagina só, chega uma pessoa muito importante na porta da minha casa, ele bate na porta da minha casa, eu vou ouvir essa pessoa se eu estiver com um som tão alto dentro de casa? Não, eu não ouvirei. Por que eu não vou ouvir? Porque existe algo maior, mais alto, do que aquela pessoa que está batendo sensivelmente na porta de casa. Então ele faz isso aqui para a gente entender, né? Se eu estivesse em casa escutando música, vai bloquear o quê? Vai bloquear o som da porta sendo batida. Então, pessoal, né, a gente vai entender que o convidado, ele eventualmente vai embora. Por quê? Porque ele bateu, mas eu não ouvi. Porque existia o quê? Algo muito alto no meu ouvido, que era a música. Você está entendendo? Pessoal, tem uma frase, eu não me recordo onde que eu li, mas eu achei muito interessante. Sabe aqueles walkie-talkie, né? Ou aqueles rádios de comunicação, que é por satélite ou via rádio, geralmente via rádio, que dá um pouquinho mais de problema. Fale para mim, se você estiver numa floresta que tenha muitas árvores, muitas interrupções, e você queira conversar algo muito importante com uma pessoa que está distante, que também está tendo conflito de comunicação, você vai conseguir conversar plenamente com essa pessoa? Não vai. Por quê? Porque existem ruídos, existem coisas, empecilhos, que está interrompendo o que é a ligação, a comunicação. Então, pessoal, o pecado, a criptonita, nada mais é do que ruídos, complicações numa comunicação,
Então a gente não consegue ter uma comunicação plena com o Senhor por causa do pecado. Por isso que é uma urgência, eu e você, avaliarmos a nossa mente e o nosso coração. Aquilo que está conflitando, aquilo que está interrompendo, aquilo que está tendo embaraço na nossa comunhão com Deus. Amém? Então, ele fala claramente, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a pergunta mais importante ainda se torna, o que está nos impedindo de ouvir o Senhor? Porque se não ouvirmos, nós vamos perder o banquete. Então vamos examinar e responder essa pergunta de uma forma mais profunda. O que é que me impede? O que impede a mim e você de ouvir a voz do Senhor? Quando Ele bate na porta do nosso coração, querendo entrar. Pessoal, basicamente uma palavrinha pequena, mas de muita importância. Santidade. A santidade ela é crucial para um homem e uma mulher ter comunhão com Deus. Não tem como nós termos uma comunhão com Deus, uma comunicação com Deus, uma vida com Deus, se não tivermos santidade. Amém? Eu quero aqui indicar um outro livro para vocês, né? Os que estão mais tempo comigo nas lives. Eu fiz um pequeno estudo sobre santidade. Acho que vocês se recordam, Renato acho que vai se lembrar. O impacto da santidade. Até então foi minha sogra, minha sogra Rita e foi a Elza. A Elza. Isso, os dois ganhadores dos 2 livros. Rita, você está lendo o livro, Rita? Muito bom, muito bom. O impacto da santidade de Luciano Subirá. Pessoal, super indico. Muito importante. Agrega demais, demais numa vida com Deus. E foi um divisor de mares para mim. Me ajudou demais. Fica a dica aí. Impacto da santidade de Luciano Subirá. Amém? Pessoal, então vamos lá. Como nós adquirimos santidade com Deus? É um ciclo. Começa pela obediência. Eu trouxe aqui alguns versículos bíblicos que vai abrir a nossa mente de uma forma mais profunda. Como nós devemos caminhar? Como devemos nos posicionar para adquirirmos a santidade devida, para ter uma vida de intimidade profunda com Deus? Você quer ter uma intimidade profunda com Deus? Pessoal, vocês não têm noção que é viver. Nem eu tenho uma noção. Por mais que eu tenha experiências com Deus assim absurdas, mas é algo que não tem medidas, não tem fim. Quanto mais você busca Deus, mais você encontra. E é uma coisa assim, não tem palavras. Então, pessoal, você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor? Eu estou te perguntando isso de todo o meu coração. Você quer ter intimidade de você ouvir Deus falar com você? De Deus trazer sonhos de futuro para você? Te mostrar o que Ele tem para você? Você quer ter esse tipo de vida com Deus? Então, hoje eu vou mostrar para você o que você deve fazer. É o que eu faço, é o que eu busco fazer, pessoal, e tem resultado. Tem, assim, algo maravilhoso da parte de Deus que Ele revela. Porque, pessoal, você busca Deus e Ele se revela. É lindo, é lindo. Então, vamos lá. Começa pela obediência. Ter uma obediência diante da palavra de Deus, automaticamente você vai adquirindo santidade. E a palavra fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é padrão. Se você não tiver uma vida de santidade, de integridade, não tem como você ter comunhão com Ele, porque Ele é santo. Ele te consumaria, né? Nos mataria a presença poderosa e santa dEle, se a gente ficar em pecado. Por isso que o Senhor não permite, né, a gente ter esse, né, tete a tete com Ele. Por quê? Porque temos que estar em santidade. Então, aqueles que buscam a santidade e vivem a santidade, automaticamente vai tendo cada vez mais experiências com Deus. Então, Vera, hoje eu vou falar para vocês, né, o caminho para ter uma comunhão profunda com Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Pessoal, João são palavras assim profundas. São palavras que basicamente é um divisor mesmo de mar, sabe? Para a gente ter uma vida de intimidade com Deus. E eu separei aqui 3 versículos. João 14. Marca na tua Bíblia, marca no teu papelzinho, depois você vai ler com mais calma, você vai ler, reler e o Senhor vai falar com você, tá bom? João 14, 15. Olha o que a palavra diz. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Olha, vou repetir de novo. João 14, 15. Se vocês me amam, Jesus falando, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Amém? João 14, 21, um pouquinho para frente.
14, 21. Olha que Jesus replica de novo. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Pessoal, olha a promessa. Olha que Jesus está falando. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Você ama o Senhor? Então você tem que se enquadrar nisso. Aqueles que aceitam, têm que aceitar, com amor, os mandamentos do Senhor. Tem que viver os mandamentos. Tem que praticar os mandamentos. Então, automaticamente você vai obedecer. Então são esses, é você que obedece, que ama o Senhor. E porque você ama o Senhor, Jesus, e obedece às palavras de Jesus, você vai ser amado pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso. Olha o que Jesus está dizendo e afirmando para mim e para você. É muito profundo isso, igreja. E ele fala assim, e para finalizar, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. A cada um deles, individual, pessoal, também. Não é só no coletivo, não. Não é só no meio da igreja, no culto, que o Senhor revela as pessoas. Individual também. A cada um deles, particular. Singular. Pessoal, é muito lindo, sabe? Eu tenho vivido coisas assim, extraordinárias da parte do Senhor nos últimos 5 anos, que eu falo assim, poxa, desde os 8 anos eu vou na igreja, mas quando realmente eu decidi viver o Evangelho, praticar os mandamentos, ser fiel ao Senhor, aos mandamentos, buscar a justiça, buscar ser santo como Ele é santo, perfeito como Ele é perfeito. Pessoal, eu tenho desfrutado assim de uma intimidade muito linda. Amém? Eu quero passar esse desejo, esse sentimento para você também, porque é para você também. Jesus está falando para você também, é possível. E olha só que João, finaliza aqui na escrita que Jesus disse para ele, João 14, 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Pessoal, é profundo demais isso. Olha o que Jesus está dizendo. Quem me ama, quem realmente me ama de verdade, faz o que eu ordeno. O quê? Os mandamentos, a palavra de Deus. E por você praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, Deus Todo-Poderoso vai te amar você. E nós, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, viremos para morar nele, habitar dentro de você. Você consegue compreender o peso disso? A glória disso? De um Deus Todo-Poderoso falar que vem morar dentro de você. Ou seja, vai te ajudar, vai estar dentro de você, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, te instruindo o caminho, te ensinando, como está em Salmos 32:8. Leia Salmos 32:8. Eu não vou ler aqui porque eu quero que você leia na sua casa. Marca num papelzinho, marca na sua mão, marca no seu computador, no seu celular. Vai, marca aí. Salmos 32:8. É literalmente o Senhor morando dentro de você. São essas palavras que você vai ler, tá bom? Amanhã você me fala se você leu ou não. Pessoal, essa é a graça de servir ao Senhor. Esse é o poder do Senhor em nós. E vamos lá agora para o Novo Testamento também, a questão de Paulo falando a respeito desse ciclo de santidade e obediência. Paulo diz para uma carta que ele escreveu para Coríntios, a igreja de Corinto, a partir do capítulo 7, do verso 1 mesmo, ele fala assim para os irmãos, e consequentemente para nós também leitores hoje: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? O que Paulo está querendo dizer aqui? Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, ou seja, estas coisas não podem fazer mais parte de nossas vidas. Eu aceitei ao Senhor Jesus, eu nasci de novo. A minha obrigação agora é ser praticante do Evangelho, das palavras de Deus. Ou seja, aperfeiçoando a progressão. Aperfeiçoando progressivo. Eu tenho que melhorar e assim melhorar até a vinda do Senhor. Sempre melhorar. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é temor? Obediência. E não é obediência por coação, por medo. Obediência por amor. Pelo amor. Amém? Entendido? E olha só o que diz em Levítico.
Levítico 19:2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, o Senhor dizendo: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Pessoal, o Senhor nos convida para sermos santos, como Ele é santo. Não é santidade aqui de adoração, pessoal. Você entendeu? Não é porque uma pessoa fez coisas maravilhosas na presença de Deus na terra que ele virou santo de reverência, de alguém adorar essa pessoa. Porque ninguém merece adoração a não ser Deus. O Senhor está chamando para ser santo, para ter comunhão com Ele. Santidade, não de canonização, canonizar uma pessoa, tá bom? Bem entendido? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, ora, amados, olha só, o seguinte, Deus falando para Israel, o seu povo: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. Ou seja, é a mesma coisa de um linguajar. Se eu sou brasileiro e não sei falar inglês, e eu vou para os Estados Unidos, eu vou conseguir me comunicar com eles? Não. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Então é a mesma coisa eu conversar com Deus. Se eu não tiver santidade, é impossível, não há comunicação. Agora, se eu busco a santificação, se eu busco a santidade, a obediência, eu me comunico com Ele. Amém? Compreendido? Glórias a Deus. Provérbios é maravilhoso, né? A sabedoria que Deus deu a Salomão, que escreveu os Provérbios. Provérbios 9:10, olha só o que nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Você compreende? Vamos de novo. O temor do Senhor, ou seja, a obediência ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Se você está obedecendo ao Senhor, cumprindo os mandamentos, você já é considerado sábio, porque você está sendo obediente. E a ciência do santo, a inteligência, a sua inteligência é buscar a prudência, se desviar dos maus caminhos, se desviar da criptonita, do pecado. Essa é a prudência, essa é a sua inteligência. Você tem que usar a sua inteligência para se afastar do pecado, para você se aproximar de Deus. Amém? Então, sabedoria, o que você está fazendo? Sabedoria é você ter temor ao Senhor, é você obedecer a palavra dele com amor. E qual que é a inteligência, a ciência? É você se desviar dos caminhos maus, para você sempre estar perante o seu Senhor, de uma vida íntegra, santa, prudente. Amém? Glórias a Deus. Mateus 5:48, marca aí também. Olha só, Mateus 5:48, o que o Senhor nos diz? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pessoal, só temos condições de buscar a perfeição vivendo a palavra, obedecendo os mandamentos. Nós nos tornamos perfeitos. Por quê? Porque nós estamos praticando e automaticamente estamos nos aperfeiçoando, como nós lemos ali em cima. Eu acho uma passagem muito linda do jovem rico, pessoal. Sabe, nos ensina muito. Por quê? Mateus, a gente lê essa história, tinha um jovem, um judeu, e ele era jovem, né? Muito rico, e ele se apresentou a Jesus, reconhecendo que Jesus é mestre, Senhor, Filho de Deus. Ele reconheceu isso. Primeiro ponto, ele reconheceu. Ele ouviu a voz do mestre. Lembra que a gente leu lá em cima, Apocalipse? Eu bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo, certo? Então aquele jovem reconheceu Jesus. E ele chegou em Jesus e falou assim: mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Primeiro ponto, ele era jovem, temente, fiel, e reconheceu Jesus como o Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele era um homem rico, ou seja, ele tinha tudo que esse mundo pode oferecer para ele. Ele estava satisfeito? Não, ele queria algo mais. Ele queria algo mais, ele queria salvação, que se trata de eternidade. Ele foi no homem certo, Jesus, o Filho de Deus. E Jesus falou assim: olha, para que isso aconteça, de você ter a salvação, primeiro de tudo, você tem que me amar e obedecer a minha palavra. Aí Jesus discrimina, né, abre ali o termo para ele e falou assim: olha, você tem que, né, não roubar, não matar, não dar injúrias, né, falso testemunho, você tem que honrar o teu pai, tem que honrar a tua mãe, né? E aquele jovem falou assim: Senhor,
Eu pratico isso desde a minha juventude, desde novinho eu obedeço, eu sou praticante fiel, eu faço tudo isso. E Jesus sorriu para aquele jovem e amou. Tem traduções que falam assim, Jesus amou aquele jovem, porque era verdade o que ele estava dizendo. Ele estava sendo sincero. Aí Jesus olhou para dentro do coração daquele jovem e falou assim, te falta uma coisa. Você está fazendo tudo certinho, mas você quer ser perfeito? Te falta uma coisa. O seu coração está enraizado em coisas terrenas. Tem uma coisa dentro do seu coração que está falando mais alto do que a minha palavra. É os teus bens, é a riqueza. Vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Siga-me. Olha só o que Jesus abriu para ele. E aqui a palavra de Deus fala que aquele jovem encurvou sua cabeça, muito triste, por ter muitas propriedades, ser muito rico. Ele não foi capaz de desfazer daquilo e foi embora. Então, pessoal, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele pode oferecer para o Senhor naquele grande dia pela sua alma? Dinheiro, fama, sucesso? Nada disso importa para Deus. Deus quer um coração contrito, quebrantado, um coração sincero, puro, santo, perfeito. Então, pessoal, vamos cuidar do coração, amém? De nada mais importa. Em primeiro lugar, buscar primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, ou seja, obediência e santidade. E todas as demais coisas, tudo na Bíblia é tudo, todas as coisas do Senhor vai acrescentar na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Para finalizar a palavra de hoje, pessoal, olha só, João 17:17. Muito linda essa palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade, pessoal? É o que o homem cria? É as religiões? É as crenças? O que é a verdade? Onde nós temos que nos santificar? É no homem? É nas imagens? É em alguma coisa? Palavra, Jesus dizendo em João 17:17, marca no seu coração, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a palavra? A palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Leia a Bíblia, obedeça os mandamentos, viva os mandamentos, santifica-o, o seu coração, na verdade, na palavra, e sendo assim, será salvo tu e sua casa. Todos que passarem nos teus caminhos, você vai poder trazer uma palavra de consolo, de transformação, de cura e de salvação. Amém? Então a palavra de hoje é essa, santificação, obediência, para nós desfrutarmos do banquete que está aberto para todos nós. Glórias a Deus, vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o entendimento, Pai, que sem fé, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pai, é necessário, Senhor Deus, nós buscarmos em Ti, através da Tua santa palavra, Pai, Senhor Deus, a pureza, a integridade, buscarmos, ó Deus, nos santificarmos, Senhor Deus, cada dia mais, porque isso é progressivo, Pai. Cada dia mais vamos nos limpando, nos purificando, nos conhecendo o Senhor, Pai, de uma forma tão extraordinária. Porque quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Quanto mais, Senhor, nos desfazemos daquilo, Senhor, que traz interrupção na nossa comunhão contigo, Pai. Quando a gente vai tirando, Senhor, todos os ruídos da nossa comunicação contigo, Pai, que é o pecado, nós vamos tendo uma comunicação mais clara, mais pura, Senhor. E a gente nunca mais sabe ficar sem a Tua palavra. Senhor Deus, visita nessa noite. Eu te peço, querido Deus, visita cada coração nessa noite, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus, a Vera, Senhor Deus, que falou que ela quer, Senhor Deus, uma intimidade mais profunda contigo. Hoje foi dito, Senhor Deus, o caminho, Pai, a fórmula, Pai, porque não tem segredo, Pai. A fórmula é, Senhor Deus, nos desviarmos de todos os maus caminhos, nos desviarmos, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos quer afastar de Ti, buscar o Senhor em intimidade, em santidade e obediência, e certamente o Senhor se revelará a nós. Porque aqueles que te amam, Pai, é aqueles que obedecem às tuas palavras. Sendo assim, eu creio que todos nós, Pai, estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, querendo te obedecer, te servir, Pai, com toda a integridade, com todo o coração. E eu creio, Pai, que o Senhor vai se revelar a nós, porque a tua palavra promete que o Senhor vai se revelar para nós. E assim, todos que recebam essa palavra e crê, digam amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe com esta palavra. Medite nela.
Se você escreveu esses versículos, leia, releia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite e até amanhã, lembrando que amanhã é o último dia, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã às 19 horas.